Oi, gente, tudo bom? Deus te abençoe em nome de Jesus, capítulo 39 do livro do Êxodo. Que bom que você chegou até aqui, nesse penúltimo capítulo deste livro. Vou resumir algo aqui que é bem importante para a gente observar. Vamos lá? Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim, fez o éfode de ouro, de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artifício, como a obra do éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedra, uma ordem de um sardio, um topázio e um carbunco. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os nomes de gravura de selo, cada um com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do éfode defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode, e ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida todo de pano azul, e o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse, e nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul, e de púrpura e de carmesim a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio da romã, nas bordas da capa, em roda, entre as romã. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de fio azul, e de púrpura, e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa da santidade, de ouro puro, e nele escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor, e ataram-na a um cordão de azul, para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda, e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugo, e o véu da coberta, a arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança, e todos os seus utensílios e o azeite para a luminária, também o altar de ouro e o azeite da unção, e o incenso aromático e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre e o crivo de cobre, e os seus varais e todos os seus utensílios e a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio e as suas cordas e os seus pregos,
e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos filhos para administrar o sacerdócio, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Bom, esse daqui é o capítulo 39. E uma pergunta que eu vou deixar para você, e eu espero que você seja bem sincero em responder, aí depois você dá continuidade a esse vídeo. Você vai dar pausa após a pergunta, aí você responde. Amém? A pergunta é, você prestou atenção em uma frase que muito foi repetida aqui neste texto? Volta o texto, releia, ouça novamente essa leitura, ou então leia você com calma, com paciência, pause esse vídeo e veja qual foi a frase que mais se repetiu. Porque há uma frase aqui que se repetiu 10 vezes. Preste atenção, eu disse 10 vezes. Foram 43 versículos e uma frase, só essa frase, se repetiu por 10 vezes. Então pare o vídeo novamente, é a terceira vez que eu tô falando. Analise o texto. Primeiro você tente pelo seu esforço ver qual é essa frase e depois você volta e dá continuidade a esse vídeo. Pronto? Deu pause? Então vamos lá. A frase que é dita é: e fizeram conforme o Senhor ordenara. Essa é a frase que mais se repetiu. Então veja, tudo o que foi feito não foi ordenança humana e nem terrena. Por quê? Deus é um Deus detalhista. Nós falamos isso já no capítulo 38. E veja que as vestes que esse texto aqui desse capítulo está falando, que fala de romãs, de campainha, nós também já falamos dele conforme a leitura deste capítulo. Então volte lá. É por isso que eu falei, não adianta a gente ler correndo, a gente sair procurando estudos avançados, se a gente não consegue, no mínimo e no básico, a gente dar uma certa atenção, a gente se aprofundar e a gente aprender. Eu sei que alguns, quando vê aqui o meu canal, fica meio que perguntando, deveria colocar mais enfeite. Não, eu não vou fazer isso aqui, só é bom que seja simples mesmo, que assim você vai valorizar. Claro que cada livro vai ser uma dinâmica diferente e a gente vai tentar só melhorar um pouco mais a imagem e o áudio, porque você precisa aprender a analisar o texto, como este aqui. Se você pegar esse texto aqui para você pregar, primeira coisa, analise as repetições. Foi o que nós aprendemos desde o capítulo 1, 2 em diante. Veja as repetições, faça ligações. Por quê? Eu sei que a gente tem uma mania de querer fazer as coisas para Deus como que dando desculpas, ou o jeitinho brasileiro, que é a frase que muitos usam. Pode ver que, se Deus falar mais ou menos assim, pinte a minha casa de amarelo, o que a gente vai fazer? Bora arrumar a tinta amarela, né? Aí a gente tá pintando, de repente acabou a tinta. Aí o que alguém vai falar? Não tem o amarelo, vamos colocar esse outro amarelo, ou vamos colocar esse preto, ou aquele vermelho. Aí já dá um jeitinho e fala, bom, eu fiz conforme o Senhor mandou, mas é que acabou a tinta, então essa parte aqui eu coloquei outra tinta. Mas com o Senhor não é assim, tem que ser feito conforme Ele mandou, Ele pediu. Se nós observássemos esse capítulo aqui e aplicasse ele para os templos de hoje, para as igrejas de hoje, para liturgias do culto de hoje, você iria ver quão falho nós estamos, porque Deus ele ordena que viemos cultuar ele de uma forma e nós estamos fazendo de outra. Só um detalhe, veja que os nossos cultos hoje, quem mais fala é o homem, sendo que nos cultos bíblicos e que Deus aqui está nos mostrando desde o Gênesis até aqui no Êxodo, a qual nós estamos, Deus é quem mais fala. Então os nossos cultos deveriam ser menos louvor, mais palavra. Menos o homem, mais Deus. Se isso voltasse para os nossos cultos, como aqui o texto base também está nos mostrando, o poder do Senhor iria se manifestar em nosso meio com muito mais força. Aí sim, você iria ver que, no final, ia dizer, tudo foi feito conforme o Senhor mandou. Amém? Esse é só um resumo, tá? Só um breve resumo. Mas vem comigo no capítulo 40, que eu quero juntar algumas informações aqui desses últimos capítulos, somente nesse 40, e você vai ver que tem algo extraordinário de Deus. E não é propaganda não, tá? E ao mesmo tempo também vou dizer que é, né? Para você ir até o fim. Então, vem comigo no capítulo 40, que eu quero te falar muito importante e relevante
para te ajudar no seu ministério e você vai sim pregar o livro do Êxodo com muita graça em nome de Jesus. Se você não é inscrito, considere ser inscrito. Fica aí conosco até o fim. Há uma jornada ainda muito grande pela frente e nós vamos concluir ela para a glória de Deus. Amém? Te vejo no próximo capítulo, em nome de Jesus.